Deus abençoe cada lar, cada crente, cada família. Nesses dias de tantas indagações, de tantas notícias que trazem pavor para nossas vidas, nós queremos trazer palavras de esperança para a igreja. No Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus nos indaga e também nos responde algumas coisas que até então têm ficado em nossos corações como algo que nos gera temor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, ele fala a respeito dessas últimas coisas que estão acontecendo no mundo. E diz assim, a partir do versículo 5 do capítulo 21 de Lucas: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haver de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança, é na vossa perseverança que guardareis a vossa alma. Meus amados, queridos, irmãos, amigos, é um tempo difícil esse que passamos. E o Senhor Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já nos advertia quanto aos fatos que passamos. Por isso, a palavra dele de ordem é: não vos assusteis. Quanto a humanidade, o mundo está assustado, aterrorizado, o Senhor diz que tudo isso é necessário. Na verdade, precisamos olhar os sinais desses dias para nós nos situarmos e cada vez mais ficarmos firmes. O evangelista Lucas, ele traz um alerta de Jesus. Verso 8, ele diz: Vede que ninguém vos engane, né? Vede que ninguém vos engane nesses dias, porque desde os tempos primórdios havia muitos enganadores, e o cuidado de Jesus era para não sermos enganados na nossa geração.
Politicamente, nós somos enganados todo o tempo, todos os dias. Olhando para o mundo, vemos os falsos profetas nesses dias, com as suas mirabolantes promessas, prometendo riquezas, poderes espirituais que não estão na Bíblia, não são promessas de Deus. O versículo 8 desse texto de Lucas 21 diz que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou. E a Bíblia diz, são falsos profetas. Veja que Jesus tinha uma resposta e ele disse, não os sigais, né? Não vão atrás deles. Essa é a palavra do Senhor para nós nesses dias. Nesses dias também temos ouvido sobre rumores, anúncios de guerras, revoluções. E o que mais ouvimos falar nesses dias é sobre todas essas coisas que estão acontecendo com o coronavírus, com essa epidemia, essa pandemia, na verdade, que tem assolado o mundo. Mas veja que o nosso Mestre, que Jesus tem nos ensinado. Ele disse no versículo 9 que é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário. Por que é necessário? E eu queria gastar um pouco de tempo falando disso. Por que é necessário que essas coisas aconteçam? Porque, primeiro, para nos mostrar a nossa fragilidade. O homem é frágil. O homem se acha, ele acha que tem poder, mas o homem é frágil. Por isso, Deus permite que isso aconteça. Para mostrar que eu e você precisamos disso. Jesus disse que nós somos como a flor da erva. Ela seca-se, morre e acaba tudo. O Senhor diz que a nossa vida passa tão rápido. Então é para mostrar para nós, para a igreja, para o povo, que ele precisa depender de Deus, ter dependência de Deus. Os homens deixaram de depender de Deus, abandonaram o Senhor. Segundo, é necessário que essas coisas aconteçam para quebrar a nossa arrogância, para quebrar a arrogância dos homens. A Bíblia, ela nos convida a sermos humildes, pelo contrário, Mateus 5:3, na bem-aventurança, Jesus disse que bem-aventurado, felizes são os humildes de espírito, né? É o oposto. Provérbios fala da arrogância dos homens, Provérbios 11:2, Provérbios 29:23. Mateus 11, Jesus nos convida a sermos humildes, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Em tudo ele foi humilde. Certa vez ele reuniu seus discípulos e lavou os pés de cada um, ensinando sobre a humildade, o serviço que devemos prestar de uns para com os outros em humildade. A Bíblia diz o seguinte sobre a questão dessa arrogância que impera, que campeia o nosso planeta, nossos dias. Lá em Provérbios 8:13, o autor de Provérbios, falando sobre essa questão da arrogância, ele diz assim, que nós devemos abandoná-la. Provérbios 8, verso 13, ele diz assim, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. Temer a Deus é largar isso, é deixar de ser arrogante, é olhar para Cristo em humildade. Por que é necessário, queridos? Porque nós precisamos aprender com a história. Quando nós olhamos para o passado, por exemplo, uma grande nação que tinha se levantado como o Egito, e nós vemos o que Deus fez depois que o povo de Israel, por causa do desvio espiritual, o Senhor os entregou aquilo ao Egito e eles passaram 400 anos, porque eles estavam vivendo antes com arrogância em seus corações, se desviaram do caminho do Senhor e Deus os entrega à escravidão. E quando o Senhor vai os tirar de lá através de seu servo Moisés, vejam a arrogância de Faraó em não abrir mão, apesar
das 10 pragas que eles haviam experimentado na sua nação. Deus os abate, levando-os a perecerem no mar vermelho, porque Deus resiste ao arrogante. E ainda, nós precisamos aprender que é necessário nós não nos assustarmos. Muitos estão assustados nesses dias. O versículo 9 diz assim: quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, ele fala, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Os cristãos têm uma resposta através da própria palavra firme e confiante do Senhor nesse momento. Tantos textos na Bíblia, eu poderia ler vários aqui. Deuteronômio 1:21, o Senhor diz para Moisés, para o povo, não temais e não vos assusteis. No Salmo 91, no versículo 5, o Senhor diz que nós não devemos nos assustar do terror noturno nem da seta que voa de dia. Nesse texto do Evangelho de Lucas, o Senhor mesmo está dizendo, não vos assusteis, porque é necessário vocês passarem por isso. O que vocês precisam agora é testemunhar. Versículo 11, ele diz assim, isso vos será para que deis testemunho. Testemunho de quê? Testemunho da ação graciosa de Deus, testemunho do cuidado de Deus, da mão do Senhor cuidando do seu povo. Nós somos as testemunhas do Senhor. E no capítulo 11, ele manda nós nos assentarmos. Ele diz, assentai, pois, o vosso coração e não vos preocupeis com o que haveis de responder. E não vos preocupeis. Quantos corações estão preocupados nesses dias, não conseguem nem dormir, não conseguem estar bem com as pessoas, estão sempre preocupadas, atemorizadas, entristecidas, apavoradas. Mas o Senhor continua nos dizendo, nos ensinando, no verso 18, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Percebam o cuidado de Deus para com a igreja, para com você, meu amado. Um fio de cabelo tem o controle de Deus. Você não acha que a história da sua vida Deus tem o controle? Você não acha que a história da humanidade Deus tem o controle? Você não acha que toda essa pandemia que está acontecendo no mundo, Deus não está no controle? Deus está no controle. Na verdade, eu creio que Deus está falando. Deus está falando com o homem que tem se rebelado contra Ele. Deus está falando com a igreja dele nesses dias para que ela acorde, seja despertada, seja aquecida pelo seu Espírito, para que ela volte ao primeiro amor. Deus está falando. Os homens não querem ouvir, mas Deus está falando. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Meus amados, perseverem. Busque mais o Senhor. Que o Senhor Jesus tem grandes coisas para nós. Tem grandes coisas para a sua igreja. E não fique atemorizado, preocupado. Descanse no Senhor. O Senhor é o nosso provedor. Leia o Salmo 91. O salmista diz que nós não devemos nos apavorar com terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que assola o meio-dia. Vão cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos alcançados, nós não seremos atingidos, porque Ele vai dar ordem a nosso respeito, porque Ele é Deus que cuida de nós. Que Deus possa fortalecer a sua fé nesses dias, que você cresça mais e mais na fé, que você ame mais o Senhor, que você ame mais sua família, que você ame mais as pessoas, que você dê mais valor para o ser humano, que você busque incessantemente a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Amém.